Professora, a gente vai para mais um assunto. Olha só, o ex-presidente Lula faz campanha pelo Nordeste. Ontem ele esteve em Sergipe e Alagoas e hoje tem compromissos em Pernambuco. Confira na reportagem de Vitor Hugo Salina. O candidato do PT se reúne nesta manhã com a candidata do Solidariedade ao governo pernambucano, Marília Arraes. Em seguida, eles partem para o centro de Recife, onde participam de uma caminhada com apoiadores. Ontem, o ex-presidente esteve em Sergipe e Alagoas. Na capital sergipana, Aracaju, Lula participou de uma caminhada e falou com jornalistas, acompanhado do senador e candidato ao governo do estado, Rogério Carvalho. O candidato do PT exaltou o programa Minha Casa Minha Vida, criado em seu governo, e disse que nunca viu nenhuma casa construída pelo governo Bolsonaro. Foi o maior programa habitacional já feito na história deste país e que eles pararam. Simplesmente pararam porque inventaram um outro programa chamado Casa Amarela e que eu tenho andado em quase todos os estados e não tenho visto essa tal de Casa Amarela. A única talvez seja aquelas casas que compraram com 26 milhões da família 51 imóveis. Talvez tenha sido aquela casa que eles construíram para a própria família. Em seguida, Lula partiu para a capital alagoana, Maceió, onde também participou de uma caminhada com apoiadores. O candidato do PT prometeu encher seu ministério de mulheres. Quero dizer para vocês que no meu governo vai ter muita mulher no ministério. Muita. Quero dizer que eu vou criar o Ministério da Igualdade Racial outra vez, para que a gente possa continuar lutando contra o preconceito estrutural nesse país. Quero dizer para vocês que nós vamos criar o Ministério dos Povos Originários. Vai ter um indígena ministro nesse país. Quero dizer para o povo de Alagoas que acabou a ocupação de terra indígena para fazer garimpo ilegal. Acompanhado dos senadores Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros, o ex-presidente disse que a CPI da pandemia desvendou vários crimes cometidos pelo ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Quero terminar, Renan, dizendo para você que o trabalho que você fez como relator da CPI é uma obra-prima que vai ficar para a história do Brasil e é através daquele relatório que a gente vai colocar Pazuello na cadeia. É através daquele relatório e da quebra do sigilo de 100 anos do Bolsonaro que a gente vai ver quem é honesto nesse país. E o candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, segue no Nordeste e hoje participa de atos no Recife, capital de Pernambuco. Beatriz Manfredini, quais são as informações sobre a agenda do petista? Um ótimo dia a você, Beatriz. Bom dia para você também, Paula, para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã, segunda edição. Pois é, a agenda de hoje dele é justamente esse ato, então, em Recife, no Pernambuco. Antes da caminhada, Lula dá uma coletiva de imprensa, conversa com os jornalistas. Em seguida, então, segue para essa caminhada. Ele continua, então, hoje essa agenda no Nordeste, né? No primeira semana, ali, principalmente, depois do resultado do primeiro turno das eleições, o foco de Lula ficou bastante concentrado no Sudeste, então ele fez muitas agendas aqui em São Paulo, onde fica o QG da campanha dele, também no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. O que a campanha tem como prioridade é ampliar a vantagem do petista em Minas Gerais, ele que saiu na frente por lá, e reverter a situação aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro, locais nos quais Jair Bolsonaro, o adversário dele, tem mais vantagem, pelo menos foi o que apontou aí o resultado do primeiro turno. Depois, então, do Sudeste, ele seguiu para o Nordeste, né? A gente tem a agenda da semana aqui. Ele passou, então, o domingo em Belo Horizonte, fez uma pausa rápida em São Paulo aqui na segunda-feira, aí passou terça e quarta quase que inteiras no Rio de Janeiro, ainda então com esse foco no Sudeste, e na quarta-feira, ali no fim do dia, seguiu para a Bahia. Quinta, então, Alagoas. A gente segue com a agenda dos candidatos à presidência ao segundo turno. Olha só, agora são hora certa, 10 horas e 28 minutos. E o presidente Jair Bolsonaro teve eventos em Recife nesta quinta-feira. Hoje ele está no Rio de Janeiro. Os detalhes com Daniel Lian. Nesta sexta-feira, o presidente da República estará na região Sudeste.
ele fará uma caminhada em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Na parte da tarde, se encontra com prefeitos e com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, em Belo Horizonte. Bolsonaro, durante sua passagem em Recife, capital de Pernambuco, atacou Lula, dizendo que se dependesse apenas de votos de criminosos, em especial dos presidiários, o petista teria vencido no primeiro turno. Se dependesse do voto apenas dos prisioneiros do Brasil, ele teria ganho disparado no primeiro turno. Ele vai voltar para a cadeia assim. Ele sua chance de mostrar para o Brasil e para o mundo como seria a divisão do país sem corrupção. Optou pelo caminho errado. Não vai ganhar no dia 30 de outubro. Bolsonaro também abordou a questão da justiça. Diz que, caso reeleito e com o novo Congresso Nacional que vem pela frente com a nova legislatura, vai colocar o dedo na ferida em relação à redução da maioridade penal. O Congresso eleito atualmente foi muito mais para o centro-direita. Então, pautas como redução da maioridade penal, obviamente, caso seja reeleito, nós implementaremos e podemos dizer sim, que temos muita chance de aprovar a redução da maioridade penal. Então, a molecada que rouba celular para tomar cervejinha, vai acabar essa mamata. Bolsonaro esteve também na capital paulista. Ainda no aeroporto de Congonhas, ele realizou a sua live semanal ao lado do influenciador Pablo Marçal e convocou a sua militância digital para reagir às supostas mentiras ditas por adversários durante a campanha eleitoral. Eu peço, apelo a vocês, veja o que está em jogo, compare o que um governo fez e o que outro fez, o que cada um pensa de pautas conservadoras, no tocante à família, desarmamento, verdade acima de tudo, a economia, veja a economia do Brasil está indo muito bem em relação ao mundo, ou seja, esses números é que tem que fazer você decidir. E eu peço àqueles que não votam no Bolsonaro, também não votam no outro. É a pior decisão que você pode tomar. Decida. Na live, Pablo Marçal orientou os seguidores a captarem votos de indecisos contra o comunismo. A campanha ela vai decolar com a questão dos influenciadores e você vai colocar a sua reputação um pouquinho de lado. Deixa eu te explicar por quê. Porque esse homem aqui, ele tem colocado há muitos anos a reputação dele para a gente viver livre desse esquerdismo, desse socialismo enrustido, desse comunismo que tem atrapalhado o avanço desse Brasil. E Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, tem agenda cheia no Sudeste. Nesta manhã ele está no Rio de Janeiro e à tarde segue para Minas Gerais. Rodrigo Viga, o candidato neste momento, participa de um ato na Baixada Fluminense. Ótimo dia a você, Rodrigo. Tudo bem, Paula? Bom dia para você, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Tá um pouquinho mais alto, né? Porque o som está cobrindo a gente aqui na Praça do Pacificador, um ponto de referência de Duque de Caxias na Baixada Fluminense. Praça que vai enchendo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ainda não está aqui em Caxias, agora pela manhã participou aí de um podcast, mas é aguardado por uma verdadeira multidão nesse local estratégico aqui da região central de Duque de Caxias, que é um dos maiores colégios eleitorais do estado do Rio de Janeiro. Caxias hoje é o segundo maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro, perdendo apenas para a capital. Lembrando que no primeiro turno das eleições presidenciais, Bolsonaro teve cerca de 1 milhão de votos a mais que Lula aqui do estado do Rio de Janeiro, e fontes da Jovem Pan disseram que estão trabalhando para que essa diferença aqui do Rio de Janeiro no segundo turno aumente de 1 milhão para 1 milhão e 500 mil votos. Há toda uma preocupação com o nível de abstenções. Afinal de contas, teremos o feriado de finados após a eleição de 30 de outubro, e tem também o jogo do Flamengo, final da Libertadores
no sábado, véspera de eleição, que mobiliza a gente também não tem uma trégua agora, Paula, e aí a gente consegue falar com um pouco mais de tranquilidade. Agora, como eu dizia, Caxias é uma cidade estratégica e essa semana que esteve por aqui também foi Lula, na cidade vizinha de Belfor Roxo. Ele obteve o apoio do prefeito de Lavaguinho e aqui em Duque de Caxias o apoio é da família Reis, do prefeito Reis e do irmão dele, que agora comanda o município. Diretamente do Rio de Janeiro, daqui a pouco ele volta com mais detalhes em relação à agenda do presidente Jair Bolsonaro.